Bom, agora a gente fala do caso do Banco Master. O ministro Dias Toffoli, do Supremo, decretou sigilo sobre o pedido da defesa do dono do Banco Master, o Daniel Worcaro. A equipe de advogados do Executivo acionou o Supremo alegando que a Justiça Federal, que ordenou a prisão do banqueiro, não é a instância competente para cuidar da investigação. Eles pedem, então, que o caso seja julgado pelo Supremo. O pedido dos advogados estava inicialmente em segredo de justiça. Aí o Dias Toffoli restringiu ainda mais o acesso a informações do pedido, que passou de segredo de justiça para sigiloso. Como é que funciona na prática? Isso significa que antes ainda era possível ao menos acompanhar a movimentação do processo, mesmo sem ter acesso ao teor das decisões. Nesse nível sigiloso, nem isso vai ser possível. E aí, com essa manobra, só o ministro relator, Dias Toffoli, portanto, vai definir o que pode ou não ser divulgado sobre o andamento deste processo, Augusto Nunes. Ele não pode ser relator, ele não pode tomar decisões porque ele está envolvido até o pescoço nesse caso. Nós não podemos esquecer que o inquérito do fim do mundo foi instaurado pelo Toffoli ilegalmente porque eles tinham chegado ao amigo do meu pai, que era ele, segundo a denúncia do Marcelo Odebrecht. Agora que o caso do Banco Master despejou sobre a cabeça do ministro um monte de ilegalidades, de maracutaias, de bandalheiras, ele está querendo que isso seja investigado em sigilo. Não pode ser. Quem decidir a favor disso é cúmplice, é comparsa e, como tal, tem de ser tratado. Faz parte de quadrilha. Por enquanto, é um bandido tentando escapar. De novo, a coisa voltou para ele. Sigilo por quê? Sigilo por quê? Se ele não fez nada, qual é o problema? Há outras informações que a gente está checando e que circulam pela internet, mostrando que o caso é muito mais, pode se tornar muito mais grave aí do que já é. É envolvendo, repito, o ministro Toffoli. Pois dessa ele não pode escapar. Dessa investigação não pode escapar, não pode torná-la secreta. Vai ter que resolver esse problema e vai ter que arrumar o álibi que ele não encontrou no caso do amigo do meu pai. Se o Supremo fizer isso, então não é o mais forte dos Supremos, não. É o único do mundo que virou quadrilha. Pois é, Piotr, tem várias informações que estão circulando que tornariam aí Dias Toffoli, no mínimo, impedido ou suspeito de ser o relator desse caso do Banco Master. Um deles, Dias Toffoli participou de um evento em Londres que contou com o patrocínio de quem? Do Banco Master. Uma outra situação, a mulher do Dias Toffoli, a Roberta Rangel, ela virou sócia do Valfrido Vardi em 2021, ele que é um dos advogados contratados por quem? Por Daniel Worcaro, dono do Banco Master. Inclusive, nós publicamos no site de Oeste, tá aí, a gente compartilha na tela. Quer dizer, a mulher do Toffoli já foi sócia do advogado que assinou o pedido de habeas corpus. E aí, a cerejinha do bolo, agora os advogados pedem para que o caso suba ao Supremo Tribunal Federal e saia da esfera da Justiça Federal. Tem várias pontas soltas aí, para dizer o mínimo, né, Piotr? Não, qual é a alegação técnica para o caso sair da Justiça Federal, onde ele deve permanecer, porque sim, trata-se de uma investigação federal, é um banco com atuação no país inteiro, que criou problemas para uma série de correntistas e para o Supremo. O Supremo não é corte julgadora, ele é corte recursal e deveria ser só do ponto de vista constitucional. Mas, enfim, mesmo ampliando esse escopo do Supremo, o que é um absurdo em si, mas mesmo se admitindo essa hipótese, como de fato acontece, ele não pode começar o caso, não tem nada a ver com o Supremo. Lá na frente, alguma coisa poderia parar lá para um julgamento específico, ainda assim específico, não um julgamento de mérito como um todo. Óbvio, olhando pela lógica da lei, que aí pouco importa. Aí o ministro vai lá e decreta como tudo sigiloso, ou seja, nada pode ser divulgado sem a anuência dele. Nós estamos falando de um banco que, para se ter uma ideia, só no fundo garantidor de crédito tem bilhões ali.
E o Fundo Garantidor de Crédito, é sempre bom lembrar, foi criado depois de todo aquele risco sistêmico, evitar um risco sistêmico de quebra bancária, porque isso é crime contra a economia popular. Então, as pessoas que têm até 250 mil conseguem receber, para que ninguém fique sem nada. Esse Fundo Garantidor de Crédito é digamos, um acordo de todos os bancos que participam dele, que colocam esse valor. Quebra um, obviamente não quebra o sistema todo, os correntistas vão lá, não tem, digamos, corrida aos bancos, para usar uma expressão dos anos 80. Nós estamos falando de um monte de gente, há fundos, por exemplo, de aposentadoria que estão lá. Esses fundos previdenciários que estavam aplicando num banco extremamente suspeito com as taxas que ele oferecia em relação ao CDI, se não me engano, 177%, não existe isso. E outra, quem opera um fundo previdenciário, ele tem a função precípua de garantir a rentabilidade, não de ter ganhos expressivos, porque ganhos expressivos incorrem em riscos expressivos. Você não faz isso com dinheiro de aposentado ou de fundo de pensão. Ou seja, todo mundo que aplicou, sobretudo esses fundos aí, essas pessoas precisam ser investigadas. Aí você coloca sigiloso para tudo. Qual é o sentido disso? Que não esconder alguma coisa que a economia popular e o direito do cidadão tem sim que saber. O caso Augusto já foi aos pontos aí, é absolutamente suspeito do começo ao fim. Eu só trouxe aqui alguns elementos técnicos de o quanto isso é absurdo, e é completamente absurdo. Pois é, você trouxe elementos práticos de que há interesse público, né? Quando tem Sim, fundos de previdência, envolvendo estados e municípios, dinheiro dos contribuintes, dos pagadores de impostos, há interesse público, não dá para manter em sigilo, né? Paula, e o interesse de apenas um correntista comum. É um banco que existia com ordem e autorização do Banco Central. Operou fora do esquema da lógica legal, você tem o direito. Pelo fundo garantidor, até os 250 mil. Mas não quer dizer que você não tem o direito de resgatar tudo. Agora, como é que você vai resgatar tudo de um banco e para saber por que ele chegou a esse ponto, quando você tem pelo ministro do Supremo, que tem uma série de suspeições do caso, vai lá e decreta como sigiloso? Não, está escondendo muita coisa. E muita coisa que todos têm o direito de saber. Em um país onde a segurança é um desafio diário, a escolha de quem protege você e sua família não pode ser feita por acaso. Eu sei disso. Foram anos de experiência, pesquisa e convivência até encontrar uma empresa que unisse tecnologia, qualidade e confiança verdadeira. A 1021 Blindagens não é apenas uma empresa de blindagens. É uma equipe que entende o valor da vida, o peso da responsabilidade e a importância da confiança construída ao longo do tempo. Hoje, depois de anos de relacionamento, posso dizer com tranquilidade: a 1021 Blindagens me ofereceu muito mais do que proteção. Me deu amizade, respeito e segurança. Hoje não tenho fornecedor. Tenho uma empresa amiga na qual posso confiar a segurança da minha família. Na 1021 Blindagens, eu confio literalmente a minha vida e sei que estou em boas mãos. E para falar com os meus amigos da 1021 Blindagens, aponte a câmera para o QR Code que está na tela.